Paz do Senhor a todos, boa noite. Romanos 8, a partir do verso 31, diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a palavra do Senhor, pedimos graça, misericórdia, para que o Senhor fale aos nossos corações e Tua palavra produza transformação nas nossas vidas, Senhor. E que nós venhamos colocá-la em prática para a honra e para a glória do Teu nome, que nós oramos. Amém e amém. O homem natural, ele está morto em seus delitos e pecados. A Bíblia fala isso. Ele anda conforme o curso deste mundo tenebroso. Ele é filho da desobediência e que nos últimos dias seriam mais amantes de si mesmos e inimigos de Deus. Porém, apesar de toda essa oposição que possa sofrer ou vir a sofrer a igreja e o cristão piedoso, o cristão verdadeiro, esse texto que nós lemos, ele diz aí, né, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque a nossa esperança está em Cristo. Amém ou não? Tem a ver com o nosso tema, né, de aniversário. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque a nossa esperança está nele. É em Cristo que a nossa esperança está. Nós vamos ver agora algumas verdades, porque nós somos mais do que vencedores. Nós somos vitoriosos na adversidade. É isso que esse texto aqui está dizendo. Muitas vezes nós vemos esse versículo aí, né, versículo 37, e outros aqui que a gente leu, né, no versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E muitas vezes há uma interpretação errada, né, desse versículo, desse texto aqui, que as pessoas acham que ser vitorioso, ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, está relacionado a bens materiais, né? A gente vê em carros, né, vê em caminhões esse versículo, né? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, na adversidade. Ele colocou aqui várias coisas que ele passou e que os cristãos lá do primeiro século passou. Ser mais do que vencedor em Cristo Jesus é suportar a pressão, a luta e a adversidade, né? Suportar aquilo que é contrário, né? Não tem a ver com as conquistas pessoais e materiais. Posso ouvir um amém? Porque a gente vê muito texto fora de contexto, né? As pessoas pegam esse texto aqui e vão falando de vencedor
né? Aí vai colocando lá o iate, as mansões, e vai mandando, né? Ostentação pura, mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui na palavra, né? E ele está dizendo para ser mais de vencedor é ser vencedor na pressão, ser vencedor na luta e ser vencedor na adversidade, né? É um desejo meu, né, não ter sido atendido muitas vezes e a gente dizer, mas Senhor, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque quando um desejo nosso não é atendido, a gente não fica chateado, a gente não fica magoado. Quando a gente às vezes ora por uma coisa e a gente não entende, né, porque as coisas estão acontecendo daquele jeito, mas mesmo assim você dizer para ele, Senhor, eu te dou graça, louvado seja o Senhor, seja feita a tua vontade, né? Porque muitas vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade e muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, né? Uma vez eu falei para um rapaz que eu não sabia que ele estava sendo procurado. Ele estava na igreja e a gente conversando bastante, assim, ele já estava algumas semanas lá. E eu falei para ele assim, a gente vê eu aqui agora, né? Mas Deus vê longe, né? E eu estava pregando, eu apontei, ele estava lá atrás, eu não apontei para ele. A igreja é muito grande, a gente pregando, né? Aí eu apontei. E no final do culto ele veio me procurar, ele falou, Deus apontou para mim. Eu falei, o Senhor apontou para mim. Eu falei, eu nem vi você, né? Eu nem vi. Aí ele contou a história dele, né? Ele saiu e ele não voltou para. Aí eu falei para ele, e aí, o que é que você vai fazer com Jesus chamado Cristo agora, como Pilatos, né? Ele falou, não, eu vou amanhã, eu vou me apresentar à justiça. Mas ele não se apresentou. Depois eu conversei com a tia dele, dias depois, e ele não se apresentou. Depois eu não soube mais da história dele. Mas Deus não vê eu aqui agora. Eu sou mais do que vencedor na adversidade, na luta. Eu já presenciei um testemunho de um rapaz que trabalhou comigo, e o filho dele estava na mesma situação. Eu contei a situação desse rapaz. E ele falou assim, olha, o meu filho estava na mesma situação desse rapaz que você falou aí. Ele estava procurado, ele estava foragido, e ele estava desesperado, ele entrou na igreja. Então o pai não era crente, Ele falou que ele andando, desesperado, podia ser preso a qualquer momento. E Deus levou ele para a igreja. Ele chegou lá, ele contou a história para o pastor, e o pastor orou por ele, e ele aceitou Jesus, e ele falou, amanhã mesmo eu vou lá na justiça. Se eu tiver de ser preso, vou ser preso, mas eu vou. E quando ele chegou lá, a situação dele tinha tido um perdão. Não era um crime tão grave, né? Mas ele recebeu o perdão. Ele foi totalmente absolvido daquela condenação. E ele saiu pulando, ele saiu feliz da vida, né? E o pai dele falou assim, o pai dele não era crente. O pai dele falou, eu não sei, mas esse Jesus que meu filho está servindo é poderoso mesmo. Porque ele ia ser preso se ele entrasse lá, quando puxou a ficha dele lá, falou que ele não devia mais nada para a justiça. E ele falou, meu filho serve a esse Jesus, né? E eu falei, e você? Até quando vai resistir, né, a voz do Espírito Santo? Então, é ser vitorioso aí, é isso, ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, é isso aí, é nessa situação da pressão, da luta, da adversidade, não tem nada a ver com as conquistas materiais aqui. Continuar louvando, continuar bendizendo ao Senhor, mesmo quando os nossos pedidos não são atendidos, mesmo quando a gente é contrariado, né? Mesmo chateado. Senhor, eu vou te louvar, mas não estou muito legal não. E você começa a louvar ao Senhor, começa a bendizer o nome do Senhor, e vai entrando, né, uma alegria no nosso coração, e vai entrando um refrigério, e vai entrando aquela coisa que você não queria perdoar, você começa a perdoar, liberar perdão. E o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração. Isso é ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, irmão? Você quer tomar uma atitude totalmente diferente, mas quando você começa a buscar em Cristo, quando você começa a se refugiar em Deus, vem um refrigério e Ele vai na frente e Ele é que age. Amém, irmão? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus? Você tem vencido na adversidade, né? Ou tem murmurado, né? Ou tem reclamado, né? Outra coisa que a gente aprende aqui, no versículo 31, ele diz aí,
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No 37 ele fala, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedor. Então, é em todas estas coisas. Que coisa? Se você pegar aí no versículo 33, ele fala assim, quem tentará acusação? Nós seremos mais do que vencedores quando nós estamos muitas vezes sendo acusados de uma coisa que a gente não fez. Já aconteceu com alguém aqui? É ruim demais, né, irmão? Você ser acusado de uma coisa que você não fez. Eu trabalhava lá em Recife numa empresa, e chegou um rapaz, ele estava 6 meses, ele fazia universidade, aí a chefia deu maior moral para o cara. Dava 10 horas, ele terminava lá, dizia que terminava o serviço dele, ia para dentro lá da oficina, dizia que já tinha terminado, eu não parava. Era das 7 da manhã às 5 da tarde, e às vezes ainda ficava um pouquinho mais, ainda levava serviço para casa. Eu falava, como é que esse cara consegue? 10 horas, ele olhava para mim e falava, Ivo, fazia assim, né? Vou para dentro, vou conversar com os meninos lá dentro, já terminei meu serviço. E uma certa vez, uma empresa ligou, falou com o gerente, e falou assim, faz 15 dias que eu estou esperando a nota do motor que consertou aí. E o gerente veio em mim, que era a minha responsabilidade, e falou, ô Ivo, cadê a nota de tal cliente? Aí eu falei, esse cliente não passou por mim. Ele falou, não, passou sim. Ele já levou o motor não está mais aqui. Eu falei, ele saiu com o motor? Foi. E eu procurei na pasta de recibos, não estava. Procurei na pasta de nota, não estava. Aí eu falei, se ele saiu, ficou um comprovante do recibo na portaria, porque era 3 que a gente batia, né? Ficava um arquivado, um ia com o cliente, e o outro, quando o cliente passava, ficava na portaria. Aí eu fui lá, peguei com o vigilante, estava lá mesmo. Aí eu peguei, estava a assinatura desse rapaz. Aí eu falei eu voltei e falei, realmente saiu esse motor daqui. Só que quem recebeu era Ailton o nome dele. Eu falei, foi o Ailton, está aqui a nota. Aí ele pegou assim a nota e... eu recebi mesmo. Mas assim que você chegou, eu dei para você. Aí eu falei, você me deu? Ele falou, dei a nota e dei o dinheiro. E na hora era tanta coisa, era tanto cliente, que eu falei, será que ele não me deu mesmo? Só que o que me chamou a atenção foi que ele falou assim que você chegou, eu te dei. E nesse dia, ele chegou, eu já estava lá. Ele chegou umas 10 horas, cheio de pacote, do furto, né? Comprou um monte de coisa, oferecendo comida para todo mundo. Aí eu pedi para ele repetir de novo. Eu falei, foi assim que eu cheguei, você me deu? Ele falou, foi. Eu falei, tá bom. Aí falei para o gerente, leva o caso para o advogado. Porque aí eu tive convicção que ele estava mentindo. Né? Aí ele, por que levar para o advogado? Eu falei, porque você falou que assim que eu cheguei, nesse dia você chegou. Não foi eu. Aí ele, não, mas eu te dei o dinheiro. Eu falei, tá bom, você falou que me deu? Tá bom, amanhã a gente vai para o advogado da empresa e ele vai apurar o caso. Aí ele ficou meio assim. Aí o gerente falou, é isso mesmo que você quer? Eu falei, ele vai ter que provar lá, né, com o advogado, que realmente ele me deu esse dinheiro. Agora já estava claro na minha mente que ele não tinha me dado. Até então estava meio assim, né? Será que ele me deu mesmo? Eu perdi, alguém pegou. Aí no outro dia, quando a gente foi bater o ponto, ele veio, né? Ele colocou a mão em cima de mim. Falou, eu falei com meu pai, eu não posso te acusar. Eu falei, agora já era, meu amigo. E outra, tira a mão de cima de mim. Você não é meu amigo, não. Só os meus amigos me abraçam. E eu não era crente na época, né? Nordestino, bravo só. Aí, falei, tira a mão de cima de mim. Os meninos da oficina já queriam pegar ele, né? Não gostava dele mesmo. Eu já estava há muito tempo lá, 4 anos era assim. Aí levou para o advogado. O advogado apurou a minha versão e a dele. Aí quando fui fazer a cariação com ele contradizendo. Aí o advogado falou assim, você tá sendo demitido por justa causa, né? Por furto. Aí ele levantou, bravo, não pode, eu vou para a justiça. Ele falou, você quer assinar por justa causa ou quer que eu chame a viatura e você vai sair preso daqui? Aí ele... Só que depois ele encontrou os meninos e falou assim, fala para o Ivo, para o gerente lá, que aquela nota que eles estavam procurando, manda ele procurar em frente da outra fábrica lá, que eu piquei ela todinha e joguei lá. Olha que miserável. O bicho era um desgraçado. Mas é ruim você ser acusado injustamente, né? Você sabendo que você está certo e o cara está acusando. E o que a palavra de Deus diz aqui, né? Nós somos mais do que vencedores nessas coisas também, não é? Nessas coisas aqui também. É quando, mesmo eu sem ser crente, eu não queria que os meninos batessem nele. Eu falei, não, vai ser dentro do que a lei pede, leva para o advogado, né?
o mal por si se destrói. Ele diz aqui que mesmo quando nós estamos sendo acusados, se nós tivermos Jesus no centro da nossa vida, Ele é que vai nos proteger, irmãos. É Ele que nos dá a vitória. Quantas vezes, né, na empresa, às vezes uma tribulação vai mandar embora, vai não sei o quê, eu falo, eu não dependo de homens, eu dependo do Senhor. Né? Se fechar essa porta, o Senhor vai abrir outra. Mas a minha dependência está em Cristo. E nele nós somos mais do que vencedores. E se for injustamente, Deus vai virar, ou muitas vezes não, você vai sair de lá, mas Deus tem o melhor para nós, amém ou não? No verso 34 ele diz aí também, né? Quem condenará, né? Quem os condenará? Então, quando muitas vezes nós somos acusados, nós somos condenados. Né? Já pensou você ser condenado a pagar um processo? E você fala, mas eu não fiz isso. E muitas vezes a gente paga ou não paga? Eu já tratei com um irmão uma vez que ele estava numa briga com o pessoal que era evangélico. Ele falou assim, mas por que eu tenho que levar o prejuízo? E por que não ele que é o patrão? Eu falei, porque vocês dois são crentes. E se você tiver que tomar o prejuízo, tome o prejuízo. Ele, mas eu tenho pouco. É isso mesmo. Porque você tem um advogado a sua. Se ele estiver errado e ele é crente, a mão do Senhor vai vir sobre ele. Fique em paz. Ele não gostou muito não, ficou emburrado. Quando a gente é mais do que vencedor, é isso aí. Quando a gente, mesmo sobre sendo condenado, a gente continua em paz. Porque o Senhor é a nossa proteção. Ele diz aí também... nos outros versículos, né? 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. É sobre essas coisas que Jesus está dizendo para a gente, que nós somos mais do que vencedores. Mesmo quando nós estamos sendo separados, né? Mesmo numa separação, mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo sendo perseguido, mesmo passando necessidades e até perigos de morte muitas vezes. E nisso Jesus está dizendo, somos mais do que vencedores. Por quê? Porque a nossa esperança está em Cristo, irmãos. Né? Se a nossa esperança estiver em Cristo, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus sobre todas essas coisas. Aí você prova que de fato você é um cristão, né? A terceira coisa é que a cruz, que parecia ser derrota de Deus, é vitória dele sobre as potestades malignas. Então, até o diabo, né, está debaixo dos pés do Senhor Jesus, amém? Até o diabo, né, a cruz, ela arrebentou com eles, né? A cruz, ela arrebentou com a gente também, porque ela mudou o nosso paradigma. A cruz, ela muda a forma da gente pensar. Porque quando Jesus entra na nossa vida, a nossa mente muda. Né? Aquilo que eu fazia de errado, eu já não faço mais. Aquela coisa que eu fazia que desagradava a Deus, eu paro. Então a cruz é bênção na nossa vida. Cristo, né? Ele passou a ser o cabeça. Os que creem são transportados do império das trevas para o império da luz. Isso nós somos mais que vencedores. Amém? Não se conforme com esse mundo. A Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. Ontem a gente ouviu aqui o pastor José Carlos. Né? E aí, o que ele falou é o que Mateus 21, Lucas 21, Mateus 24 fala, né? A cada dia que se aproxima a vinda de Cristo, os sinais se aproximam. E é de tribulação, né, que a gente vê ali. Agora saímos, né, da pandemia, mas lá está dizendo, né, epidemias, não tinha o nome pandemia, né, maremoto, terremoto. Fala que a vinda de Jesus será como nos dias de Ló. A vinda de Ló era o quê? Prostituição. Tudo que você imaginar de perversão sexual, a gente está vivendo isso ou não? E cada dia pior. Estão querendo aprovar a lei de pedofilia. Tem alguns países que já tem. Entendeu? Já institucionalizar o pecado. E quando o pecado é institucionalizado, a nação toda geme. Inclusive nós, os justos.
estamos no meio, vamos sofrer também, né? Será como nos dias de Noé? As pessoas estão nem aí para Deus, fazendo o que quer da vida. Então não se conforme com esse mundo, mas transforme, como diz Romanos 12:1 lá, né? Não tome a forma, né? A forma do mundo, mas a forma de Cristo. Amém, irmãos? O reino de Deus e do seu Cristo invadiu a minha e a sua história, né? O Kairós de Deus invadiu a minha vida há um tempo atrás. O Kairós é o tempo de Deus. Ele entrou na minha história, mudou o meu tempo, mudou a minha história. Ele entrou no Cronos, né, que é nesse tempo do mundo, e ele transformou a minha história. E ele também pode transformar a sua. Por isso, Cristo em mim, Cristo esperança da glória, né? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque a nossa esperança está em Cristo. Para finalizar, eu quero ler aqui Abacu, porque nós somos mais do que vencedores, mesmo passando por todas as lutas, mesmo não vencendo o seu candidato ou o meu, mesmo vindo a perseguição no Brasil, mesmo vindo o que for, nós somos mais que vencedores, porque nós estamos em Cristo, porque Cristo é a nossa esperança. Abacuque estava vivendo um tempo muito difícil aqui, e ele questionava a Deus, mas olha no finalzinho aqui da oração dele, 3,17, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada seja arrebatada, e nos currais não haja mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu sou mais do que vencedor, amém ou não? Quem tem Cristo é mais do que vencedor, né? A esperança do cristão é Cristo, né? A esperança do cristão não está no homem, mesmo que eles tenham muita coisa para fazer, mas não está no homem, o homem é falho, a nossa esperança está em Cristo. Deixe Jesus invadir a sua história e você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, amados? Eu lembro daquele autor, né, do hino que fala, né, que paz, me ajuda aí, Maurício, que paz a mais doce me deres, fizeres gozar, né? Que dor a mais. Sou feliz com Jesus, morte sofrer. Isso mesmo. Isso. Esse autor ele escreveu, a esposa e as filhas dele estavam no navio, acho que da Inglaterra para os Estados Unidos, e naufragou. E quando ele estava fazendo a mesma travessia, quando chegou mais ou menos no local, ele escreveu esse hinário. Ele dizendo que ele era feliz com Jesus sempre sou. Olha, no lugar onde a família dele tinha naufragado. Ele falou, a dor é grande, mas com Jesus eu sou feliz. Esse viveu Romanos 8:37, né? Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque nada pode, como Paulo falou, nada, a morte, a vida, nada pode roubar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Mesmo que não haja gado no curral, mesmo que não haja arroz lá, mesmo que só haja garrafa PET na geladeira, eu me alegrarei porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu não dependo do homem, porque a minha esperança está em Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós somos mais que vencedor, não por causa da nossa força, nem por causa da força do homem, mas por causa de Cristo em mim, Cristo em nós, Cristo é a esperança da glória. Nós somos mais do que vencedor por causa de Cristo Jesus, que se amou e se entregou na cruz por cada um de nós e entrou na nossa história e mudou a nossa história. Louvado seja Deus, glória seja dado a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus,
Entrego nas tuas mãos as nossas vidas, a vida de cada um dos irmãos aqui, cada membro da nossa igreja. Entregamos a vida, Senhor, da nação brasileira nas tuas mãos. Entregamos, Pai, a vida, Senhor, daqueles que governarão o nosso país por mais 4 anos. Entregamos, meu Pai, a vida dos governadores que também governarão por mais 4 anos. Entregamos a vida dos deputados federais, estaduais, dos senadores, das autoridades, Pai. Como a tua palavra diz que, antes de tudo, faça oração e súplicas pelas autoridades, pelos governantes. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, porque o Brasil é teu. Senhor, faça conforme a tua vontade.